Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de Física para o ciclo 3 do Campestre. Hoje nós vamos estudar na frente 1, caderno 2, as aulas 11 e 12, ok? Já vou colocar aqui para vocês. Estamos com o caderno 2, frente 1, a aula número 11 é uma aula que fala sobre composição de movimentos, ok? Então, está aí na página número 1 mesmo do seu caderno número 2. Então, eu coloquei aqui, ó, como nós iniciamos a definição de velocidade resultante. Então, admitamos que se pretende estudar o movimento de um corpo A em relação a um sistema de referência que esteja preso a um corpo B e em relação a um sistema de referência inercial ligado à superfície terrestre. O movimento de A em relação a B é chamado de movimento relativo, e o movimento dB em relação ao sistema inercial é chamado de movimento de arrastamento. O movimento de A em relação ao sistema inercial é chamado de movimento resultante. Então, a velocidade relativa, nós vamos representar por V, R e L. Velocidade relativa, velocidade aqui de arrastamento e aqui a velocidade resultante. Lembra que a velocidade resultante é a soma vetorial da relativa com a de arrastamento. Cuidado, aqui, ó, se essa velocidade relativa com a de arrastamento estiver formando, ó, 90 graus, você não vai fazer a soma, você vai fazer teorema de Pitágoras. Então, depende muito, se os dois vetores tiverem, ó, mesma direção e mesmo sentido, aí você soma algebricamente a velocidade relativa com a de arrastamento. Se eles tiverem sentidos contrários, olha a minha mão, um para a direita e o outro para a esquerda, você vai subtrair. Isso aqui é soma vetorial, toma bastante cuidado com isso, ok? Então, nós vamos pegar um exemplo para entender isso daí, tá? Considere o vagão de um trem que se move com velocidade constante, 4 km por hora, em relação à estrada. Um garoto está em cima do teto do vagão, caminhando com velocidade constante 3 km por hora em relação ao vagão, numa direção perpendicular à velocidade do vagão. Olha lá, perpendicular 90 graus. A pergunta é, qual a velocidade do garoto em relação à estrada? Então, nós vamos identificar os movimentos, tá? O que é isso daqui, ó? Velocidade do trem em relação à estrada. O trem está, a grosso modo, o trem está andando com uma certa velocidade em relação à estrada. Então, a velocidade do vagão em relação à estrada é chamada de velocidade de arrastamento, tá? Então, esta velocidade aqui, ó, do vagão, é como, a grosso modo, o vagão estivesse arrastando o garoto, tá? Então, a velocidade do vagão em relação à estrada é a velocidade de arrastamento, que está representada por este vetor aqui, ó, horizontal e para a direita. O garoto está em cima do teto do vagão com velocidade 3 em relação ao vagão, só que é uma direção perpendicular. Então, ele anda, ó, de uma extremidade direita do vagão para a extremidade esquerda, perpendicular, formando 90 graus. A velocidade do garoto em relação ao vagão é chamada de velocidade relativa, do garoto em relação ao vagão. Qual é a velocidade total? Qual é a velocidade, na verdade, do garoto, a velocidade resultante do garoto em relação à estrada, tá? Então, é a velocidade resultante. Então, se vocês olharem aqui, a resultante é a soma vetorial, ela é a hipotenusa do triângulo retângulo, nesse caso eu aplico pelo teorema de Pitágoras. Então, essa é a velocidade resultante, que é a hipotenusa ao quadrado, é a velocidade de arrastamento, que é essa daqui ao quadrado, mais esse pontilhado aqui é igual a esse, que é o outro cateto, que é a resultante, desculpem, a relativa ao quadrado. A relativa
é 3 ao quadrado 9, a de arrastamento é 4 ao quadrado 16, 9 mais 16, 25, raiz quadrada de 25 é 5. Então, a velocidade resultante do garoto em relação à estrada é igual a 5, ok? Na página 2, o nosso primeiro exercício, um barco leva 10 horas para subir e 4 horas para descer o mesmo trecho do rio Amazonas, mantendo constante o módulo de sua velocidade em relação às águas. Velocidade do barco em relação às águas é a velocidade relativa. Barco em relação às águas, tá? Quanto tempo esse barco demora para descer o rio com os motores desligados? É essa a pergunta do problema. Então, eu coloquei aqui, ó, deixa eu só tirar uma telinha aqui da frente. Só um minutinho. Pronto. Então, ó, eu desenhei aqui o rio, as bordas do rio em azul, tá? A correnteza, ó, velocidade da correnteza para baixo, ok? Ó, velocidade da correnteza para baixo. Esta velocidade da correnteza é a velocidade de arrastamento, certo? O barco está subindo o rio, ó, barco subindo o rio. Esta velocidade do barco é a velocidade relativa. Ele demora para subir o rio, ó, 10 horas, porque ele está subindo o rio e a correnteza está puxando-o para baixo. Só que para descer o rio, ó, ele está a favor da correnteza, ele gasta apenas, aqui pelo texto, 4 horas. O que nós vamos usar nesse exercício, gente? Nada mais, nada menos que V delta S sobre delta T. Se eu multiplicar aqui em cruz, delta S, V vezes delta T. Só isso que nós vamos usar. Onde aparece o V aqui, ó, nós vamos usar a velocidade resultante, tá? Então, ó, marquei aqui para vocês. Vamos chamar de VB a velocidade relativa, ou seja, do barco em relação às águas. E VC a velocidade de arrastamento, que é a velocidade da correnteza, ok? Então, ó, quando o barco está descendo o rio, como é que eu vou calcular a velocidade resultante? Então, vamos voltar um pouquinho na figura, ó. Descendo o rio, os dois vetores são horizontais e para baixo, desculpem, paralelos e para baixo, né? Então, eu faço a velocidade resultante como a soma dos dois. Então, ó, a velocidade resultante é a velocidade do barco, desculpe, a velocidade do barco em relação às águas, que é a relativa, mais a velocidade da correnteza, que é a de arrastamento. Descendo o rio, eu somo os dois. Vimos na página anterior que ΔS é V vezes o tempo. Então, o ΔS, velocidade relativa, que é isso, ó, VB mais VC, e o tempo para descer o rio, 4 horas. Guardo isso, chamo de equação número 1. Quando ele sobe o rio, a velocidade resultante é a velocidade do barco, que é a relativa, menos a da correnteza, que é de arrastamento. Por que menos? Ó, porque os vetores têm sentidos contrários. Então, é VB menos VC, foi o que eu coloquei aqui, ó. Então, na hora de substituir ΔS, a resultante está aqui, ó, VB menos VC, e para subir o rio ele demora 10 horas. Chamei essa equação de número 2, tá? Com o motor desligado, o que acontece? Não tem a velocidade do barco em relação às águas. Ele só está andando com a velocidade da própria correnteza. Então, ΔS é a velocidade da correnteza vezes o tempo que ele gasta. Esse tempo que ele gasta aqui é o que o problema está pedindo. Chamei isso de equação número 3. A física do problema acabou, pessoal. Agora é só conta de matemática. O que eu fiz? Igualei as equações número 1 e 2. Então, eu igualei isto com isto, já que os dois são ΔS igual a isso, ΔS igual a isso, igualei, ó, copiei aqui, VB mais VC vezes 4, tá aqui, igual VB menos VC vezes 10, tá aqui.
4 aqui, 10 aqui, ó, eu dividi os 2 por 2 para simplificar. 4 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5, e fiz a distributiva. 2 vezes VB, está aqui 2VB, 2 vezes VC, 2VC. 5 vezes VB, 5VB, 5 vezes menos VC, menos 5VC. Esse VB aqui, ó, tá do lado direito, joguei para o lado esquerdo com sinal de menos. Então, 2VB menos 5VB ficou menos 3VB. Esse 2VC, joguei para o lado de lá, ele passa negativo. Então, ficou menos 5VC menos 2VC, menos 7VC. Como aqui ficou menos e aqui menos também, já multipliquei tudo por menos 1, ficou tudo positivo, ok? Peguei esse 3 que está multiplicando e passei dividindo, então eu descobri que a velocidade do barco, que é a velocidade relativa do barco em relação às águas, VB, vale 7/3 da velocidade VC. Agora eu igualo a equação número 1 com a 3. Poderia ter pego a 1 com a 3 ou a 2 com a 3, dá na mesma, tá? Então, igualando a equação 1 com a equação 3. Então, a equação 1 tá aqui, ó. VB mais VC vezes 4, tá aqui, ó. Ou 4VB mais VC. E a equação número 3 tá aqui, ó. VC vezes T, tá? No lugar aqui, ó, do VB, eu troquei por 7/3 de VC que eu encontrei aqui, ó. Então, ficou 4 vezes, abre parênteses, troquei o VB por 7/3 de VC e o resto copiei igual, mais VC, fecha parênteses, igual VC vezes T. Gente, como VC aqui é uma adição, né? É um termo comum, ó, 7/3 de VC, e aqui é como se fosse 1 vezes VC, eu coloquei o VC em evidência aqui fora do parênteses. Então, o que sobrou dentro do parênteses? 7/3 mais 1, aqui é como se fosse 1 VC. Então, ficou 4, abre parênteses, 7/3 mais 1, vezes VC, que está em evidência, igual a VC vezes T. O VC daqui, ó, cortou com o VC daqui, tá? Então, sobrou T igual 4, 7/3 mais 1. Aí, eu tirei o mínimo aqui dentro, mínimo entre 3 e 1 é 3. 3 dividido por 3 dá 1 vezes 7, 7. Aqui não tem nada como se fosse 1. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 1, 3. 3 mais 7, 10/3. Então, aqui dentro do parênteses, essa adição de frações deu 10/3 e ela está multiplicada aqui, ó, por 4. Então, ficou 4 vezes 10/3 em horas, tá? Estamos trabalhando com horas. 4 vezes 10, 40/3 de hora. Esse 40 eu dividi em 39 mais 1, tá? Então, ficou 39/3 mais 1/3. 39 sobre 3 dá exatamente 13 horas. E 1/3 de hora é a mesma coisa que 20 minutos. Então, este barco demora para descer o rio, só com a velocidade da correnteza, com o motor desligado, 13 horas e 20 minutos, alternativa B de bola, ok? Pessoal, tem alguns exercícios desta aula que eu pulei para dar tempo de fazer 2 aulas juntas, tá? Os exercícios que eu pulei estão aí na sala virtual de vocês como slides dos exercícios, tá? Então, a resolução deles estão nos slides aí na sala virtual de vocês, ok? Aí eu pulei o número 2, que está no slide, e vou fazer o exercício número 3. Considere um rio de margens paralelas, está aqui o rio, ó, margens paralelas, com correnteza de velocidade constante 3 metros por segundo em relação às margens. Um barco motorizado tem velocidade constante de módulo 5 metros por segundo em relação às águas. A largura do rio, ó, daqui até aqui foi dado 500 metros e o barco pretende ir de uma margem para outra.
calcule na letra A o tempo mínimo de travessia. Gente, o tempo mínimo de travessia é se o barco conseguisse sair aqui, ó, do ponto A e chegar direto no ponto B, tá? Então, como o barco faz isso, ó, tenta sair de A e chegar em B, mas a correnteza, o arrastamento o puxa para a direita, fazendo a soma vetorial, o barco sai do ponto A e, na verdade, ele chega aqui no ponto C. A velocidade mínima, ó, desculpem, o tempo mínimo, será quando a velocidade relativa for perpendicular às margens, que é o que está na figura. Então, eu fiz V delta S sobre delta T. V é a velocidade relativa, está aqui. Delta S, a distância daqui até aqui, a largura do rio. E o delta T é o tempo mínimo. A velocidade relativa está aqui no problema, 5. L, a largura do rio, está aqui no problema, 500. E tempo mínimo, multipliquei em cruz, tempo mínimo, 100 metros, resposta do item A. Na letra B, eu quero o arrastamento do barco rio abaixo na condição do item A. Então, o que eu fiz? Ó, de novo, lembra que V delta S sobre delta T, se eu multiplicar em cruz, delta S é V vezes delta T. O que é delta S? Ó? É a distância daqui até aqui, ó, que é o arrastamento do barco horizontal. Então, na realidade, na horizontal, é como se ele tivesse saído de B e chegado em C. Então, esse delta S é a distância BC. A velocidade, então, aqui na horizontal, é a velocidade de arrastamento vezes o tempo que a gente achou no item A. Então, a distância BC é a velocidade de arrastamento que está aqui, ó, 3, vezes o tempo 100, então, BC, 300 metros. Resposta do item B. E na letra C, ele quer o tempo gasto na travessia para que o barco atravesse o rio perpendicular às margens. Vocês estão vendo que se ele colocar o barco direcionado aqui, ó, ele não consegue atravessar o rio e chegar em B, ele chega no ponto C. Então, o que ele vai ter que fazer para conseguir sair daqui e chegar aqui, ó, perpendicular ao rio? Então, ele vai ter que dirigir o seu barco nessa direção, ó, aqui na direção deste vetor. Então, a velocidade relativa do barco em relação às águas deve ser este vetor aqui. A de arrastamento é aqui horizontal. Se você fizer a soma vetorial, ó, o barco vai sair daqui e vai realmente chegar no ponto B, ok? Então, veja bem, eu tenho aqui, ó, na verdade, um triângulo retângulo, eu uso o teorema de Pitágoras. Vocês estão vendo que esse pontilhado aqui, que é a mesma coisa que isso, e a velocidade relativa é a hipotenusa, ó. Então, a hipotenusa ao quadrado, soma do quadrado dos catetos. Esse cateto é a velocidade de arrastamento e esse cateto é a velocidade resultante. Então, a resultante ao quadrado mais a de arrastamento ao quadrado. A relativa está na página anterior, 5 ao quadrado. A velocidade resultante nós vamos calcular e a de arrastamento também foi dada 3. Aqui vai dar 5 ao quadrado, 25 menos 9, 16. Raiz de 9 igual a 4, certo? A distância de A até B, ó, distância de A até B, é a própria largura do fio, do rio, 500. A velocidade resultante, acabei de descobrir, 4, e o tempo ΔT, 500 dividido por 4, 125. Então, se ele dirigir o barco nesta direção, ele consegue sair do ponto A, chegar aqui no ponto B, e ele gasta 125 segundos, resposta do item C. Exercício número 4 desta aula, um carro de corridas tem velocidade constante de módulo 300 km por hora em trajetória retilínea e horizontal. Uma pedra fica incrustada no pneu. Admita que os pneus não derrapem, ele quer a velocidade da pedra em relação ao solo, tem um módulo VP dado por... será que ela vale 300, 600, está entre 0 e 300, ela vale 150, está entre 0 e 600. Vamos pegar 4 pontos importantes, A, B, C e D, tá?
O carro está rolando no chão, ó. Velocidade do carro foi representada aqui da esquerda para a direita. Então, o pneu está fazendo isso aqui, ó, no sentido horário, tá? Lembra que a velocidade é sempre representada tangente. Então, a velocidade do pneu em relação ao chão, velocidade relativa, ó, sempre tangente, ó, tangente, 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 tangente. Só que a pedra está incrustada aqui, ó, nesses pontos que eu marquei, os principais pontos, tá? A velocidade do carro em relação ao arrastamento, ela é dada sempre, ó, na própria direção do movimento. Então, a velocidade de arrastamento é sempre um vetor nessa própria direção, horizontal e para a direita, horizontal para a direita, horizontal para a direita, horizontal e para a direita. Como a velocidade do carro é 300, aqui a velocidade no ponto A é o dobro de 300. 300 mais 300, 600. Esse é o máximo valor. Lembra que quando eu somo os vetores, sempre é o máximo valor, e quando eu subtraio os valores, os vetores, é o mínimo valor. 300 menos 300, aqui dá zero. Aqui, se você aplicar Pitágoras, vai dar um número, é claro, maior do que zero e menor do que 600 em qualquer outro ponto. Então, o valor da velocidade da pedra, ela tem um valor que varia entre zero, que é esse ponto menor, e 600, que é esse ponto maior. Isto está no item E. Passamos agora para a aula de balística, que é a aula número 12, página 5. Nós vamos lançar um projétil aqui, ó, do ponto A. Ele vai descrever uma trajetória parabólica, atingir a altura máxima no ponto B e cai, chega no ponto C. Atingiu a altura máxima é chamada de H, e a distância de A até C que ele percorre na horizontal é chamada de alcance horizontal, representado pela letra D. Pessoal, esse é um tipo de exercício que usa nada mais, nada menos que as equações do movimento uniforme e movimento uniformemente variado, mais nada. A única coisa que se acrescenta aqui, ó, é que a velocidade inicial de lançamento, ela forma um determinado ângulo θ com a horizontal. Então, nós vamos usar, na verdade, esta velocidade, a sua componente em x e em y. A sua componente em x aqui, ó, ela está do ladinho do ângulo θ, do lado é adjacente, cateto adjacente é cosseno. Então, nós vamos trabalhar com a componente da velocidade em x, V0x, V0 cosseno do ângulo. E a componente na vertical em y, V0y, V0 seno do ângulo, tá? Sempre que eu trabalhar com o movimento na horizontal, não há influência da aceleração da gravidade, sempre na horizontal o movimento é uniforme, tá aqui, ó, movimento uniforme, eu trabalho com equação do MU, ou o sorvete ou V delta S sobre delta T. O delta S é exatamente isso aqui, ó, o alcance horizontal D. Quando eu trabalho na vertical tem influência da aceleração da gravidade, é um movimento uniformemente variado. Então, eu vou usar o vovô Ateu, sorvetão, Torricelli, e onde aparece o A ou gama de aceleração, eu troco pela aceleração da gravidade, G, tá? E no caso, como o corpo é lançado, sempre o G é negativo. Então, se ele pedir para adotar G igual a 10, você vai sempre colocar menos 10, tá? Então, aqui é só trabalhar com MU e MUV. Detalhe importante, pessoal, sempre que ele alcança o ponto máximo, a altura máxima, que é esse ponto B que eu estou mostrando aqui, ó, a componente em Y é zero. Mas cuidado, a componente em X não. Como em X o movimento é uniforme, quando ele sai daqui do ponto A, atinge a altura máxima e chega no ponto B,
Sempre a componente em x não muda. O V0x é sempre V0 cosseno θ. Então, cuidado com essa pegadinha. Às vezes, no vestibular, ele fala, no ponto de altura máxima B, a velocidade é nula? Errado, é nula a componente em y. A componente em x, nesse ponto B, continua sendo V0x, V0 cosseno θ, ok? Primeiro exercício de vocês está aqui, ó, página 6. Um jogador de basquete lançou uma bola em direção à cesta, de modo que a velocidade inicial formasse 30 graus com a horizontal. Sabe-se que após meio segundo a bola atingiu a altura máxima. Considere a gravidade G igual a 10, seno de 30 e cosseno de 30 foram dados. Ele pede a velocidade de lançamento, ele pede o V0, tá? Eu sei que quando ela atinge a altura máxima, a componente em y é 0, tá? Como eu estou trabalhando com a vertical, então é n o v, eu uso a fórmula do vovô Ateu. V igual V0 mais aceleração vezes o tempo. Lembra do vovô Ateu? V igual V0 mais AT. Só que o V é a componente em y, VY. O V0 é a componente em y, V0y. E o gama é a gravidade, que é menos 10, tá? T é o tempo que a bola demora para chegar aqui e atingir a altura máxima. Atingiu a altura máxima, a componente em y é 0. O V0y, não sei. O gama, a aceleração da gravidade, 10 negativo. E o tempo foi dado aqui no texto, ó, meio segundo. 10 vezes meio dá 5, tá negativo, passa para o lado de lá positivo. Eu achei que a componente da velocidade inicial em y vale 5. Mas nós sabemos que o V0y é o V0 vezes o seno do ângulo, lembra? A componente em x é com o cosseno, a componente em y é com o seno. Então, V0y é V0 seno 30. V0y está aqui 5, velocidade inicial não sei, é o que o problema pede, e o seno de 30 foi dado meio. 5 dividido por meio, velocidade inicial desta bola, 10 metros por segundo, alternativa D de dado. Exercício número 2. Em uma competição de salto em distância, um atleta dá um salto com uma velocidade inicial de módulo 10 metros por segundo, formando um ângulo θ com horizontal. Ele deu o seno e o cosseno de θ. A linha indica na figura, a linha indicada na figura representa a trajetória do centro de massa do atleta durante o salto. Então, ó, o centro de massa do atleta faz essa trajetória parabólica, ok? Esse é o alcance horizontal, ele deu o G igual a 10, ele pede o alcance horizontal D aqui, ó, essa distância. O que eu fiz em primeiro lugar? Já que ele deu o V0, o seno e o cosseno, achei as componentes da velocidade em x e em y. O que é V0x? V0 cosseno do ângulo. O V0 foi dado 10, o cosseno do ângulo 0,9, então a componente em x, 9 metros por segundo. Componente em y, V0y, V0 seno do ângulo. O V0 foi dado 10 e o seno de θ também está aqui, ó, 0,3. Então, achei as duas componentes. Cálculo do tempo de subida, igual ao problema anterior. Vovô Ateu. Atingiu a altura máxima, VY é 0, tá aqui. O V0y está calculado aqui, ó, 3. A gravidade sempre menos 10 e TS o tempo de subida. Passei o 10T para cá com sinal de mais. 3 dividido por 10, o tempo de subida, 0,3. Gente, o tempo de subida é o tempo que ele demorou daqui até aqui. 0,3 para subir,
mais 0,3 para descer, porque estamos desprezando a resistência do ar. Sempre o tempo de subida e de descida são iguais. Então, o tempo total de voo do atleta, a gente chama de tempo de voo, tempo de subida, mais o tempo de queda, 0,3 mais 0,3, 0,6. O que é alcance? Alcance é a distância daqui até aqui. Na horizontal, movimento uniforme, V delta S sobre delta T. Multiplicando em cruz, igual fizemos lá atrás, delta S, velocidade vezes o tempo. Delta S em X aqui, ó, é o alcance horizontal, que eu chamo de D. A velocidade em X está calculada aqui em cima, ó, 9, é constante durante todo o movimento, e o tempo total de voo está calculado aqui, 0,6. Então, o alcance horizontal do atleta, 5,4, alternativa B de bola. E o último exercício da aula, durante a Olimpíada de Inverno realizada na Coreia do Sul, um momento se destacou. O competidor mostrado a seguir realizou um salto no qual o ângulo de inclinação foi de 45 graus. Supondo que a velocidade inicial na manobra tenha módulo 108 km por hora, qual foi o alcance aproximado do salto em metros? Adote gravidade igual a 10 e adote piso horizontal, despreze o efeito do ar. Tudo a mesma coisa, gente. Só que aqui é um exercício mais teórico, né? Tempo de subida, de novo, vovô ateu, V, V0, A vezes T. Atingiu a altura máxima, o VY é 0. O V0Y aqui, eu já troquei por V0 seno do ângulo. A gravidade menos G e o T, tempo de subida. Aí esse G, tempo de subida, passei para o lado de cá, com sinal de mais, e o G que estava multiplicando, passei dividindo, deixei aqui o tempo de subida teórico, tá? O tempo de voo total é o dobro disso, então 2 vezes V0 seno θ G, tá? O que é alcance horizontal? Igual ao problema anterior. Fórmula da velocidade ΔS sobre ΔT, multiplique em cruz, ΔS V0 vezes o tempo. Então, o alcance horizontal D é a velocidade componente em x, V0x, que é V0 cosseno θ, e o tempo total de voo está aqui, ó, 2V0 seno θ sobre G. V0 vezes V0, V0 ao quadrado. Sobrou cosseno θ, 2 seno θ, ou 2 seno cosseno θ sobre G. Matemática, essa é uma relação matemática. 2 seno θ cosseno θ é a mesma coisa que escrever seno de 2θ, tá? Aí eu só substituir V0 ao quadrado, V0 é 30. Por que 30? Porque aqui está 108 km por hora, dividir por 3,6 dá 30 metros por segundo. Então, 30 ao quadrado. O G é 10. Seno de 2θ, como θ ó, é 45, está na figura, 2 vezes 45, 90. Seno de 90 é 1, 30 ao quadrado, 900 por 10, 90 metros é o alcance horizontal. Ok, pessoal? Então, os slides estão para vocês, como eu falei, na sala virtual, dos exercícios que não foram feitos, tá? Qualquer dúvida, perguntem para mim. Vocês têm os meus canais de contatos aí, tá? Tchau, gente. Até a próxima.